Olá, eu vou contar para vocês hoje o porquê, o motivo do qual Sócrates foi condenado à morte. Antes de começar, se curte os meus vídeos, se gosta do que eu falo, curte, compartilha. Filosofia é para todos, então para que possamos ter um pouco mais de discernimento, para termos opiniões diferentes do que as habituais que temos, precisamos de informação nova e diferente. Então, para isso, mais pessoas precisam receber os meus vídeos e os áudios. E para isso, para o YouTube entender isso, as pessoas precisam curtir e compartilhar. Só assim ele entende que as coisas está agradando e assim ele divulga mais. Vamos lá. Sócrates, 1325, antes da história de Cristo, até aproximadamente 1380, aproximadamente, foi a época que Sócrates viveu em Atenas. Nessa época, Atenas era tida como uma cidade livre, né? Onde os seus cidadãos eles podiam participar das reuniões, enfim, e eles podiam expressar as suas ideias, expressar as suas opiniões para todos. E caso as suas ideias fossem aceitas, as suas opiniões fossem aceitas, isso seria usado na sociedade por todos, como regras, leis, etc. Isso era tido como uma cidade liberta, né? Onde as pessoas tinham as suas próprias opiniões e podiam colocar em ação isso. Porém, os humanos que não fossem atenienses, que fossem da sua periferia ou fora da cidade, essas pessoas eram tidas pelos atenienses, pela essa população toda, como seres inferiores. E muitos deles, inclusive, eram escravos dos atenienses, né? E assim eles eram tratados. Sócrates era a cabeça desejada, almejada por todos. Todos queriam ouvir Sócrates, todos convidavam Sócrates literalmente para tudo, né? Porque todo mundo queria ouvir as palavras e as ideias de Sócrates. E Sócrates, ele não corroborava com essa ideia de que os escravos eram inferiores aos restantes da sociedade. Ele dizia que, literalmente, eles tinham as mesmas capacidades psíquicas e intelectuais, eles simplesmente não tinham uma informação. Por esse motivo, eles eram considerados dessa forma. E, obviamente, que Sócrates não era, nesse ponto, de acordo com o restante da população, né? Principalmente dos atenienses. E o que Sócrates fazia com tudo isso? Ele botava em prática, vamos dizer assim, ele fazia laboratório das teorias deles, né? Então Sócrates, a mesma aula que ele dava para os atenienses, para a classe dos atenienses, ele também dava essas mesmas aulas, essas mesmas palestras nas praças públicas e nas ruas de Atenas. E obviamente que com o tempo isso ele começou a gerar uma certa rebelião, protestos. Por quê? Porque os escravos começaram a ter informação, então eles começaram a discernir as coisas e começaram a requerer seus mesmos direitos, os mesmos deveres e etc. Né? Então, obviamente que Sócrates foi preso por isso. Sócrates ficou um bom tempo preso, mas um bom tempo mesmo. Não fala memória, um ano, fala memória não, né? Eu falo memória porque isso eu estudei faz muito tempo. Ficou um ano preso. E mesmo assim, foi condenado à morte. Quando Sócrates chegou ao dia da sua morte, foi oferecido a Sócrates para ele parar com essa história de que os escravos têm as mesmas capacidades intelectuais que os atenienses, que ele seria libertado, tudo seria esquecido e pronto. E tudo seguiria a vida, todo mundo idolatra ele, né? Sócrates, para com isso, vamos continuar. Sócrates virou e disse: se tu achas que, perante as suas leis, as suas regras, o que eu faço merece
ser condenado à morte, dei-me a cicuta, que eu vou beber. E assim, Sócrates bebeu e morreu, porque ele saísse de lá, ele ia diretamente para a primeira praça pública continuar fazendo o que ele acredita que é a igualdade intelectual dos escravos com os atenienses, que não existiam diferenças, apenas uma questão de informação ou não informação. O que corrobora essa história? Porque é interessante contar essa história de Sócrates, porque ela faz com que você tenha um pouco mais de discernimento para refletir que as mudanças e as realidades, elas são criadas e sustentadas por nós mesmos. E a única forma de criar ou mudar essas realidades somos nós, criando e mudando, mantendo essas realidades diferentes ou não. Então, no frigir geral, todos os conceitos sociais, políticos que nós temos, educacional e etc., eles são baseados em cabeças pensantes lá do passado. E ela simplesmente foi uma criação corroborada por outro, que é mantida por uma população. Quando a população tem o conhecimento num geral claro das coisas e pensam em agir igualmente, perfeito. O problema da questão da organização criada é quando dois criam e obrigam o restante a cumprir com isso. Então, espero que tenham gostado, reflitam a respeito. Se gostar, por favor, deixa o seu joinha aí e compartilhe. E eu acho que vale uma reflexão sobre o que é certo ou o que é errado, ou o que nós temos como verdades absolutas, porque elas sempre estão baseadas e são fundadas em ideias absolutas de um ser lá no passado. Tchau, até a próxima.